pessoal, olha só, mais uma vez a gente aqui com vocês e já iniciando agradecendo a sua companhia aqui no nosso podcast, o Sorocaba Podcast, né? O podcast Sorocaba em Pauta. E a gente vai abordar hoje um tema especialíssimo a respeito de prevenção, educação, conscientização. Isso gera grandes frutos ao longo do que a gente vai abordar, né, dessa campanha, que é o Maio Amarelo. O Maio Amarelo aborda essa questão de educação no trânsito. Mas, antes da gente começar, vou pedir para que você já deixe o seu likezinho aí, compartilhe com as mais pessoas. Se não está inscrito, ó, se inscreve no canal. Por quê? Porque mais pessoas aí acabam recebendo do algoritmo ali, né, do YouTube essa informação, os serviços que a gente tem em Sorocaba e campanhas importantes como essa. Para falar do Maio Amarelo, a gente está recebendo aqui, dessa vez, gente, 3 especialistas que estão envolvidos com o tema. Eu vou falar o nome dos 3 aqui, mas a gente vai apresentá-los depois de maneira separada. Inicialmente, nós estamos recebendo a capitã Jennifer Deline, que é do 55º CPI, perfeito, e o agente de trânsito, o Alex Góes, e, posteriormente, a gente também vai receber o capitão Ricardo Teles, né, para fazer essa segunda parte, né, da visão da Polícia Militar a respeito da campanha Maio Amarelo. Então nós vamos começar de praxe apresentando os nossos convidados, deixando com que eles se apresentem para vocês, contem um pouquinho o tempo de prefeitura, de polícia e como que é o envolvimento com essa campanha tão importante. Primeiramente, muito obrigado, né, pela participação de vocês. Parabéns inicialmente já pelo trabalho. Sei que vou parabenizá-los de novo pelo importante trabalho que a gente tem com a campanha Maio Amarelo. E eu vou começar, primeiras damas, com a capitã Jennifer Deline. Muito bem-vinda, capitã. Se apresente para nós, por favor, que daí a gente vai abordar muito mais sobre o Maio Amarelo a partir da visão de vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a capitã Jennifer Deline. Eu trabalho no 55º Batalhão, inaugurado em agosto do ano passado. Nós viemos somar esforços, né, na melhoria da segurança de Sorocaba e o trânsito faz parte disso. Então, nós estamos nessa campanha juntamente com a Prefeitura, com o 7º Batalhão, com o 5º RV, com o Detran, com a BRT, realmente para melhorar a segurança do trânsito de Sorocaba, que hoje ocupa aí um dos piores índices do estado. Perfeito, vamos trabalhar para diminuir, né, Alex? Bom, obrigado pelo convite mais uma vez. Uma honra estar aqui com o capitão. Então, tudo bem? Vamos lá. Nós, assim como você falou, eu trabalho no setor de educação do trânsito, tá? Sou agente de trânsito de carreira, formado, e atualmente estou com o encarregado do setor de educação para o trânsito. Então, trabalhamos esse mês aí, incessantemente, aí, junto com os órgãos que a capitã também informou aí, para tentar reduzir esses índices de acidentes de sinistro na cidade. Perfeito. Então vamos destrinchar um pouquinho do que é o Maio Amarelo. Vou começar com a capitã novamente, para a gente falar da importância prática que tem e como que funciona toda essa organização e a ação, de fato, que sai da teoria para entrar na prática durante o mês de maio. Isso. Toda a campanha, ela traz um objetivo de informar, né, de algo que é de relevância. Então, o mês de maio, não é que a gente só tem educação para o trânsito em maio, mas a gente traz um foco para essa temática. Então, a gente deixa um pouquinho de lado outros assuntos e foca no Maio Amarelo. O que nós temos de Maio Amarelo em Sorocaba? Nós temos a cidade que ocupa o 3º lugar no ranking do estado das piores cidades com letalidade no trânsito. Então, nós ocupamos o 3º lugar no comparativo com São Paulo, que tem uma população 11 vezes maior, ocupa o 21º. São Paulo tem um índice de letalidade de 9%, e Sorocaba, aí, por 100 mil habitantes, tem quase 17%. Nossa. Então, são números realmente alarmantes, o que significa que o nosso público, né, os nossos moradores, dirigem mal, ou tem pouca consciência. Não, mas curiosamente, capitão, quando a gente já vai chegando perto da Marginal Tietê ali, se você precisar dar seta, pelo menos eu tenho essa impressão, o carro já tem uma complacência maior para você entrar. Aqui não, aqui parece que rola uma competição. Eu não vou deixar entrar. Nos demais municípios, a gente vê que os números da rodovia, eles arrastam o índice para o alto, né? Sorocaba é diferente. Os números do trânsito urbano que elevam os nossos números, ou seja, a imprudência no trânsito no interior da cidade. E aí, quando a gente começa a analisar onde está esse problema, temos as 2 principais avenidas, que é na área do 55º, da área da segunda C, que é a responsabilidade do capitão Teles, que é a Avenida Ipanema, a Avenida Itavovô. Então, o que a Polícia Militar, juntamente com os outros órgãos, fizemos? Nós entramos no Infociga, que é um site aberto para todos os moradores, né, qualquer pessoa que tenha acesso à internet. O Infociga, ele é administrado pelo Detran, e ele tem dados da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Artesp, do Detran,
é um compilado, né, de dados sobre sinistro de trânsito. Quantidade de sinistros no ano, número de vítimas fatais, quanto foi empenhado de orçamento público por conta de sinistros, qual que é o público-alvo. Então, o que a gente tem em Sorocaba hoje? Nós temos o público-alvo masculino, de 18 a 34 anos, que é, quando a gente pensa em campanha, a gente tem que falar com um público de 18 a 34, que exige também falar num nível de maturidade menor também. Né? Então, são pessoas que estão entrando na vida adulta agora, que estão... É o pessoal que está envolvido também com bebida alcoólica, com a preço da maioridade, com a primeira habilitação. Então, a gente precisa fazer campanhas voltadas com o público de 18 a 34 anos. As nossas operações, elas têm que ser pensadas nos horários que a gente tem um índice de letalidade maior, que é o período da noite e da madrugada. Nós temos um fenômeno em Sorocaba que a gente houve uma redução de sinistros de trânsito de 2024 para 2025. Porém, a gente teve um aumento de letalidade. Ou seja, não melhorou. Se você for pensar no impacto humano, né, e financeiro, você teve uma queda de sinistro, mas eu de acidentes mais graves, que me indicam uma imprudência clara no trânsito. Então eu preciso reunir esforços, né, de diversos órgãos, tanto Polícia Militar, Guarda Municipal, 5º BPLV da parte das rodovias, 7º Batalhão que pega Antônio Carlos Conte e Dom Agui, que também tem acidentes graves, mais a CEMOB com os agentes de trânsito, e eles somam muitos esforços, e fazer uma parte ostensiva, preventiva, repressiva, imediata. E também a gente pensa ao longo prazo, que é a parte educativa, que a gente pega tanto nas escolas, os futuros condutores, e também as blitz, né, educativas, ali panfletagem mesmo, soberana, orientação de forma lúdica. A gente fez várias ações, né, finais de happy hour, de quinta-feira, sexta-feira. Então, houve uma parte educativa, pensando a longo prazo, e a gente também está concentrando esforços numa parte repressiva imediata, tanto com uma visibilidade, os pontos que mais tem acidente de trânsito, quanto bloqueio de trânsito efetivo para reduzir a velocidade da via. Às vezes o pessoal fica nervoso, né? Ter bloqueio, gera um pouquinho mais de trânsito, mas o objetivo é realmente diminuir o fluxo de velocidade naquela faixa, porque são avenidas grandes corredores. O pessoal às vezes não respeita, vai até para a linha do BRT ali. Então a gente fez uma campanha também para reduzir a velocidade nesses lugares, e mais a campanha visual, BRT, o pessoal da publicidade da prefeitura nos ajudou muito nisso também, com campanhas, né, com flyers, com folders, mensagens. Vocês veem que pela cidade toda está espalhado diversos cartazes da CEMOB, com mensagens de impacto realmente, para trazer essa consciência de que precisa mudar o comportamento do trânsito em Sorocaba. Sim, a gente falando dessas avenidas, né, a gente recebe algumas demandas aqui no SECOM, principalmente, né, com parte de saúde, com questão que eu atendo o SAMU, e o Eduardo Santinon, que é o nosso setorista da CEMOB, às vezes de atropelamento na BRT, que é o que a capitã mencionou de falta de respeito nessas vias principais aí. A ação educativa que vocês promovem também alcançam crianças para que elas possam também levar isso para os pais? Como é que funciona? Sim, a gente tem ações educativas dentro da escola também, tá? Precisando orientar as crianças, porque a criança vai chamar a atenção do pai, isso é fato. A gente já constatou isso em outras ações que a gente faz, então é muito importante a gente fazer esse tipo de trabalho. Além, é claro, das crianças, a gente tem depois também na porta da escola uma orientação para o próprio pai que vai buscar essa criança, tá? Visando também que ele respeite as regras ali, e os munícipes num todo, tá? Tanto o pedestre, o motociclista, o ciclista, todos a gente tenta abordar de alguma maneira, passando algum tipo de orientação para que ele respeite as distâncias e a gente consiga diminuir os dados que a capitã informou. E vale ressaltar que essa ação de conscientização educativa, ela ocorre o ano todo, né? É que o Maio Amarelo ela ganha uma atenção especial. Exato. O mês de maio chama a atenção, né? A gente vê a mídia, né, focada nesse tema, então ele chama muito mais atenção. Assim como também em setembro a gente tem a Semana Nacional de Trânsito. Porém, a gente faz esse trabalho durante o ano todo, tá? A gente não para. De janeiro a janeiro a gente está fazendo esse trabalho durante o dia, à noite nos bares, e blitz também educativas, blitz de fiscalização. Então, o ano todo a gente tem esse trabalho. Excelente. Capitã, em relação ao olho no olho que a gente tem com a população em maio, vocês percebem esse poder de conscientização maior? As pessoas olham e falam, poxa vida, né? Tá aqui o maio, a gente entende, e o trabalho ele surte esse efeito de conscientização e depois de multiplicação. Vocês sentem isso? A gente sente isso
com o ProErd e agora com a abordagem dentro do ambiente escolar, a gente sente que as crianças se tornam pequenos agentes de trânsito. Legal. Então, se o pai está mexendo no celular, ele vai falar, meu filho chamou minha atenção. Então, a gente vê muita efetividade com as crianças, né? É um trabalho a longo prazo, mas que gera realmente uma mudança, porque você tem um pequeno agente ali, sem vícios de trânsito, conscientizando os pais. E às vezes, quando um pai, né, ouve uma chamada de atenção de uma criança, muda, né? Meu filho mesmo já ganhou uma carteirinha de agente mirim, um agente de Que legal. trânsito. Então ele vê alguém mexendo no celular, você está multado, você está autuado. Então é legal, a gente percebe principalmente nas crianças e essa gotinha, né, que fica pingando ali todo dia, a gente consegue uma mudança efetiva a longo prazo. Não, perfeito. Eu vou trazer um exemplo ilustrativo dessa questão de como a criança, né, o filho, ele comove os pais. Tem a questão do tabagismo, né, que o cigarro faz mal e tal. E o meu pai não conseguia parar de fumar. Quando ele viu a minha irmã pequenininha, com 6 anos de idade, simulando ali um cigarro, aquilo foi chocante de tal forma para ele que desde aquele dia ele parou de fumar. Então eu imagino que vindo da pureza ali da criança, né, que você disse, sem qualquer tipo de vício ou de poluição da vida adulta, né, que a gente tem das referências, tudo de bebida alcoólica, acho que comove mais, né? E nessa ação, Alex, que vocês promovem, como que vocês abordam de forma lúdica, só para a população entender como vocês acham? Vamos lá, para as crianças a gente tenta uma forma mais clara possível, tá? Então a gente tem os teatros que a gente faz com as crianças, a gente tem, como eu falei, a mini cidade, tá? E a gente entrega material educativo também, cartilhas para ele colorir ali, para ele saber um pouquinho mais sobre o trânsito, tá? E entrando nesse tema, né, que a gente tá falando de realmente a criança chama atenção, como eu já comentei aqui em uma outra oportunidade, uma criança puxando a mãe até a faixa, que ela atravessa a faixa de pedestre, que é o local correto. E essa semana eu tive o relato de uma mãe também, numa empresa que eu fui dar palestra. Ela foi chamada a atenção pelo filho porque ela estava no semáforo mexendo no celular. E o filho no banco de trás, mãe, não pode mexer no celular mesmo no semáforo. Então ele aprendeu isso através dos nossos teatros, através da nossa campanha. Então realmente ele chama atenção. E essa mãe na Praça na Flórida, depois disso, procuro não fazer mais, porque eu sei que lá no futuro ele vai acabar pegando o meu vício e, infelizmente, aí, numa situação que a gente não quer, talvez se transformar numa estatística. Perfeito. Bom, você que está nos acompanhando, ó, vou pedir para você mais uma vez, se não está inscrito no canal, se inscrever, compartilhar. Este tema do Maio Amarelo é mais uma das abordagens que a gente faz aqui no Sorocaba em Pauta Podcast, assim como tantas outras que a gente fala de saúde, educação, cultura, né, tradições da cidade e muitas informações que vocês podem entender como relevantes, principalmente para multiplicar. Então, cumprindo o seu papel aí, a gente alcança mais pessoas, tá bom? Capitã, a gente estava falando sobre a questão do custo que tem de despender ali viaturas que poderiam estar sendo para outras funções, além, né, de você também, acho que até a alteração do nome, se me corrija se eu estiver errado, né, de acidente para sinistro, que acidente de repente aconteceu sem poder ter sido evitado. Sinistro muitas vezes pode ter sido. Mas eu queria que você colocasse na mesa agora, por gentileza, o quanto de prejuízo traz uma ação de falta de prevenção e o quanto isso gera, despende, né, do Estado por meio dos policiais, por meio dos agentes, de questão, não valores necessariamente, mas questões financeiras, questão de gasto de energia e tempo que poderia estar sendo aplicado para outras funções. Sim, pensando no policiamento, né, o primeiro atendimento. Houve um acidente de trânsito, foi chamada a viatura para o local, né? Vamos supor que esse acidente tenha vítima. Então, para o local já vai ser destinada uma viatura, possivelmente vai precisar de uma outra viatura dos agentes de trânsito para fazer o balizamento do trânsito, todo mundo virá curioso nessa hora. Pescocinhos. Quando ocorrem outros acidentes, então eu preciso de uma viatura para atender a ocorrência, fazer o boletim de ocorrência, e uma viatura para fazer a gestão do trânsito, né? Que às vezes a CEMOB nos apoia nisso daí. Por vezes, essa vítima vai ser socorrida, então eu vou precisar de uma viatura para fazer o contato com essa vítima no hospital. Então já são 2 viaturas a menos. E dependendo da situação dessa vítima, uma terceira viatura para ir para a delegacia para começar a ocorrência na Polícia Civil com um acidente de trânsito com vítima. Então são, a princípio, 3 viaturas a menos que poderiam fazer no policiamento ostensivo preventivo de crimes, roubo, furto, homicídio, feminicídio, enfim. Poderiam estar prevenindo os crimes que está empenhada num único acidente de trânsito. E a gente tem muitos, todos os dias, o tempo todo. Então, para a Polícia Militar, já tem esse prejuízo. Para o bombeiro, pelo que o Capitão Vale, comandante do 1º SGB, me passou, 70% das ocorrências do bombeiro de Sorocaba são acidentes de trânsito.
Então você tem o dia todo de URs, né? Aí você tem um custo de material, gás, imobilizadores, agentes, leva para o hospital. Combustível, tudo. Sim, RH. combustível. Então, que poderiam ser viaturas destinadas para pessoas em coma súbito, resgate, né, de pessoas com qualquer outro tipo, né, de emergência médica, um fardo, que vão estar sendo empenhadas num acidente de trânsito. Para os cofres públicos, pelo dado que está na Infociga, são 240 milhões atuais empenhados em sinistros de trânsito. Porque tem um acidente, às vezes tem um prejuízo na via, seja de ofendículos, né? Que você precisa destinar a verba para melhorar a via, as condições ali, para não ter novos acidentes, o custo médico da saúde. Então, o problema é que ele começa ali, um simples celular que você foi olhar e desencadeia um problema tanto de segurança pública, de mobilização médica, trânsito. Então, é bem complexo. E se a gente for para dentro do veículo, né, que você tem a questão do uso do cinto de segurança, que muitas vezes, muitas pessoas, até hoje, elas questionam, poxa vida, mas se eu não usar o cinto, que para mim gera desconforto aqui, isso aqui na barriga, no pescoço, eu vou estar prejudicando a mim mesmo, não? Só que, se o acidente ocorre, e era evitável, às vezes, para ser uma situação mais leve, né, um ferimento mais leve, ele está sem cinto, ele se torna mais grave e, de repente, ele vai lá para uma vaga zero, que a gente chama, né, quando está acidentado, e ocupa o lugar de alguém que, de repente, no leito ali, poderia estar com algo que não era evitável, e o dele era, né? E o custo de uma UTI é absurdo. Absurdo, caríssimo. A gente, ainda na questão de dados, capitão, você falou que a gente teve uma redução de ocorrências de um ano para outro, mas aumentou a letalidade, o que é ruim. Esse aumento de letalidade, o que é? Os acidentes eles são mais severos? Exatamente o que você falou sobre o cinto de segurança. Ah. No simples sinistro, que poderia ser uma batida sem vítima, só danos de veículo, eu tenho a morte. Então, a letalidade no trânsito, a violência no trânsito, ela é uma maior. Ah, gente, então, ó, primeiro, se beber de fato, não dirija, porque olha o quanto desencadeia de prejuízo individual e coletivo. Segundo, usa o cinto de segurança, pelo amor de Deus, hoje, né, você já entende que prejudica não só a si mesmo, como outras pessoas. Se não entendia, agora passou a entender, porque a gente trouxe aqui, que é algo que parece não simples, muitas pessoas ainda não entendem. E agora eu vou ver com o Alex se há uma abordagem mesmo, né, tudo bem, com crianças a gente faz algo mais lúdico, mais leve, mas se também há uma abordagem um pouco mais tocante, para que as pessoas se conscientizem por meio da CEMOP. Sem seguir isso, a gente tem as nossas blitz educativas, tá? A gente tem ações voltadas pro público em geral que circula pelas vias públicas. Ontem mesmo a gente teve uma ação voltada para os motoboys, no próximo de julho, tá? Então, foi uma ação onde a gente, uma iniciativa dos próprios motoboys, tá? Em conjunto com a prefeitura, né? Então a gente estava lá muito para chamar a atenção do pessoal do risco que eles mesmos se colocam na via pública. Qual o tipo de risco? Muitas vezes excedendo o limite de velocidade, avançando no sinal vermelho de semáforo, pulando o canteiro central. Então são situações que a gente precisa evitar ao máximo para que não ocorram os sinistros de trânsito e, consequentemente, os óbitos. Tá? Hoje a gente tem um grande problema hoje que é o excesso de velocidade. Quando a gente fala em excesso de velocidade, tudo se transforma, tudo passa a ser mais grave. Tá? Como o capitão falou, uma simples batida sem o cinto de segurança numa determinada velocidade vai causar um dano. Quando a gente tem essa velocidade em excesso, o dano é muito maior. Tá? Então a gente tem esse problema hoje, e aí a gente tem, além do excesso de velocidade, outros problemas que é a pessoa estar dirigindo em alta velocidade, muitas vezes utiliza o celular, muitas vezes embriagado. Então são situações que a gente tenta inibir com campanhas educativas e também com campanhas de fiscalização. Perfeito. Tá vendo, pessoal, a importância da prevenção para se ter uma economia em que esse dinheiro, né, esse investimento que acaba sendo feito para chorar o leite derramado, ele poderia ser feito para trazer aí medidas preventivas e ser aplicadas em outras questões, né? A gente sabe que não é só problema de trânsito que tem diversos outros problemas urbanos que a gente pode encontrar devido ao crescimento populacional, mas se a gente puder colaborar para que o trânsito não entre nesse problema ou reduza ao máximo, né? Esse é um papel primordial da gente enquanto munícipe. O papel primordial é você também se inscrever no canal se não tiver inscrito e compartilhar esse podcast para que mais pessoas possam receber essas informações tão valiosas. Perfeito, e como a gente, né, mudou um pouquinho em virtude dessa campanha, desse programa especial do Maio Amarelo, a gente já vai pedir as considerações finais aqui, né, da Capitã Jennifer. Primeiro, muitíssimo obrigado.
Parabéns pelo trabalho que vocês realizam, você em especial, capitão. Vou deixar aqui a sua oportunidade de considerações finais, para de repente falar alguma coisa que não falou, um agradecimento, para já deixar tudo prontinho para o Capitão Teles que está vindo aí. Eu agradeço a oportunidade, já aproveito também para agradecer a todos os órgãos que foram envolvidos nessa campanha, que é um trabalho que vai continuar durante o ano todo, mas nós conseguimos ver uma significativa melhor, conseguimos atingir o objetivo que é chamar a atenção e unir todos os órgãos para que a gente tenha uma cidade melhor, tenha uma cidade mais segura. Se Deus quiser, ter um reflexo positivo aí no final do balanço de 2026, com melhor conscientização no trânsito, com preservação de vidas, que é o objetivo da Polícia Militar, de todos os órgãos também. Nosso objetivo é dar uma cidade melhor para a população, só que o trânsito é feito de todos. Então, por mais que você ache que você dirige super bem, que você confie, né, na sua habilidade motora, tenha certeza que tem uma criança, tem um pedestre, tem um motociclista e todo mundo quer chegar em casa no final do dia. Então, não precisa de pressa, não precisa de, né, aqueles 2 minutinhos que você vai ganhar naquele semável, pode acabar com a vida de uma família toda. Então, o trânsito ele é feito de decisões e os acidentes eles são evitáveis. Então, traz isso, né? Vai beber uma cerveja, pede um Uber, não vai dar asa de carro. Tá mexendo no celular, pense, né, que é uma família que pode perder a vida, né? Então, tome muito cuidado no trânsito. O veículo ele é uma arma, gente, uma arma. Então, tome muito cuidado, né? Vocês têm uma responsabilidade não só sobre a sua vida, mas de quem faz parte do trânsito também. E carregar a culpa de ceifar uma vida no trânsito é algo muito pesado. Então, a sua decisão, ela realmente muda vidas. Nós perdemos um policial em março desse ano, descendo a Avenida do Governador Weder com a Princesa Isabel. Ele estava na velocidade da via, o semáforo estava verde para ele e um outro veículo atravessou no sinal vermelho e pegou ele em cheio. Então, não partiu da decisão dele, ele estava correto, então não basta. O trânsito, se eu não tenho uma segunda pessoa consciente no outro lado, eu vou ter acidente. Então, se conscientize, né? O Maio Amarelo, ele continua no todo, então a decisão de cada morador, de cada condutor faz diferença no final. Perfeito. Obrigado por essa aula, aula de conscientização, capitão. E agora nós vamos fazer a troca, então, de convidados, uma ação inédita que a gente está tendo aqui. Nós vamos receber... Obrigado, parabéns. Vamos receber o Capitão Teles aqui para dar continuidade, então, nesse programa especial de Maio Amarelo, que fala sobre conscientização. Ou conscientização de trânsito e educação, né? Capitão, bem-vindo, obrigado pela participação. Vamos pedir inicialmente para você se apresentar para os nossos telespectadores e a gente já entra para destrinchar a parte do Maio Amarelo por meio da sua visão. Tá bom, meu nome é Ricardo Teles, né? Sou o Capitão Teles, comando atualmente a 2ª companhia do 55, né? Que pega... Está inserido as 2 avenidas mais letais de Sorocaba, que é a Avenida Ipanema e a Itabuvu. Perfeito. Capitão, vamos abordar então, primeiro essa questão das 2 avenidas que a gente tem aqui com casos mais delicados e que demandam mais atenção. A gente entende que, igual a capitã falou, né, a gente perdeu, né, um parceiro, um policial, né, uma pessoa, né, que estava ali contribuindo para a sociedade por meio de uma imprudência de alguém que passou ali no sinal vermelho. Até porque, antropologicamente falando, você não se torna superior porque você está dirigindo uma máquina em relação a outro ser humano. Essa conscientização de humano para humano, e como que é a visão que vocês têm, o que vocês estão fazendo para melhorar, sobretudo nessas vias que são tão perigosas ali em Sorocaba? Então, em relação a Itabuvu e Ipanema, né? Essas palestras educativas nas escolas é uma ferramenta importantíssima, né? Porque a criança ele é cagueta, né? Então X-novinha. ela cobra muito o pai, ela cobra muito a mãe, ela cobra os parentes, né? Certo. Hoje em dia, as motos, né? As motos, principalmente que são os meus maiores índices de letalidade, elas estão mais potentes, Tá. né? Então, o pessoal corre muito mais no período noturno, né? Então, isso é muito importante, né? A gente está fazendo essas palestras, essas ações educativas no trânsito, né? Levando essa informação, porque o pessoal também não tem muita consciência do que acontece. Por exemplo, eu vim de uma realidade diferente. Eu era de São Paulo, trabalhava numa região mais próximo do Butantã, e eu não tinha... quando eu vim para cá, eu me assustei muito com a letalidade do trânsito Sorocaba. Eu não tinha essa percepção. Né? Sorocaba é mais perigoso, o trânsito de Sorocaba é muito mais perigoso do que São Paulo. Sim. Né? Você tem praticamente 17 para 9, 17 mortes para 100 mil e 9 mortes para 100 mil. Né? Então, e como a Jennifer falou, né?
a gente empenha muitos meios, né? É trânsito, é viatura da polícia, é bombeiro, é o pessoal do CEMOB. Então a gente tem que melhorar, a gente tem que praticar isso durante o ano inteiro para evitar que aconteçam esses acidentes, né? Certo, essas questões noturnas de motos, por exemplo, das motocicletas, é porque a faixa fica mais livre em virtude da redução de fluxo e eles aproveitam para dar, né, essa. E também, capitão, gostaria de falar na sua visão, tudo que tem que não é legal dos motociclistas, que podem interferir também em acidentes, corta giro, racha, o que vocês acompanham que dá para conscientizar o pessoal aí? Então, essas ações, elas tentam evitar isso, né? Esses bloqueios. Então, o que nós fizemos, né? Nós, pelo InfoSiga, né? A gente mapeou o que estava acontecendo em Sorocaba, principalmente nessas duas vias, né? E nós mudamos os horários dos policiais, tá? Então, temos bloqueios no período noturno, porque a gente verificou que o maior número de letalidade é no período noturno. Então, são feitos durante todo esse mês, né? Como a gente falou, mais de 104 ações, né? Então, praticamente todos os dias nós estamos fazendo bloqueios, né, em diversos pontos da Ipanema e Itavu, para tentar evitar, né? Porque o motociclista ali viu uma viatura, ele vai pisar duas vezes, né? Porque normalmente está mais preocupado com o bolso dele. Sim, infelizmente. Né? Às vezes ele esquece, porque o jovem ele é muito corajoso. Né? Como ela passou e a gente verificou também, né? A faixa etária é entre jovens. Tá? Então o indivíduo, quando ele vê uma viatura, ele vai, opa, peraí, eu vou andar um pouco mais rápido, eu vou andar um pouco mais devagar, sabe? Porque ele está mais preocupado com o bolso. Sim. Né? E, consequentemente, isso aí acarreta o quê? Que não ocorram esses acidentes. Essa questão da atuação, ela acaba sendo dissuasória, né? Ela dissuade nesse sentido, que, vamos dizer assim, é alguém que já passou pela parte educativa, né? Então eu queria ver com vocês duas coisas da CEMOB. Como que foi sendo essa evolução de atualização a respeito? Porque a gente não tinha os smartphones como tem agora há anos, né? Então, para você nos passar um pouco desse contexto histórico de atualizações, como vocês foram se preparando e se adaptando, e em especial qual é o trabalho que a CEMOB faz com as motocicletas, que a gente pôde ver aí que é um grande problema. Legal, vamos lá. A gente tem o nosso Código de Trânsito, né? Que ele rege o trânsito nacional. E em cumprimento ao Código do Trânsito, a gente tem as resoluções. Tá? Então, essas resoluções são complementos a tudo que precisa alterar no Código de Trânsito, como você falou, o celular. E lá em 97, quando o nosso código saiu, a gente tinha só um artigo que falava sobre o celular. Hoje a gente tem 3. Tá? Uma das últimas resoluções que a gente tem, que eu acho que talvez esteja gerando aí o maior impacto hoje, é referente ao autopropelido, o ciclomotor, que são veículos que a gente vê circulando hoje pela cidade. Tá? Então é a resolução 996 que trata desse assunto, e ela é uma resolução lá de 2023, mas que ela entrou em vigor efetivamente agora em janeiro desse ano. Tá? Então faz parte do nosso trabalho também. A gente já tinha bicicleta na via, isso não mudou, bicicleta elétrica também, que é o bicicleta na pedal assistido, também não mudou, porém hoje a gente tem alguns outros elementos que a gente chama do autopropelido e do ciclomotor. Tá? E aí o que a gente precisa ter a atenção principalmente aí nisso daí, que são veículos que muitas vezes a pessoa não usa o equipamento adequado para conduzir esse veículo. Tá? São veículos que alcançam altas velocidades. Tá? A legislação fala que o autopropelido tem que atingir no máximo 32 km por hora. 32 km por hora é uma velocidade rápida. Numa queda, a chance de você vir a óbito é muito grande se você estiver usando os equipamentos corretos. E aí depois disso a gente tem o ciclomotor hoje, que aí a resolução ela trouxe algumas disciplinas, inclusive para esse veículo. O condutor tem que ser habilitado, o veículo tem que ser emplacado. Então são situações que a gente trabalha na cidade. E após o ciclomotor, a gente tem as motocicletas, motonetas que a gente trabalha durante o ano todo. Perfeito. Então, ó, tá vendo, gente? Existe essa adaptação, essa atualização, essa preparação dos órgãos para que eles vão, né? Você vê, em 97 a gente tinha... 97, pô, quem tinha celular, né? Ali são um caríssimo, né? Ainda não era popularizado. Agora... Aproveitando ainda essa questão do celular, quantos segundos a gente perde quando vai mandar uma mensagem? Mais ou menos, não precisa ser preciso. Vamos lá, a gente tem alguns dados que falam que toda vez que a gente está com o veículo em movimento, eu vou mandar uma mensagem, é como se eu estivesse dirigindo vendado. Meu Deus, aí. Por 10, 15 segundos depois do tempo, você está olhando para a mensagem. Toma uma mensaginha. Então você pensa, você numa vamos pegar Itaú, por exemplo, a velocidade máxima é de 50 km por hora. 10 segundos de 50 km por hora, quanto você percorreu? Sem ver nada, sem saber o que está acontecendo na sua frente. Então, o uso do celular é um grande problema hoje. Perfeito. É algo que, inclusive, também interfere na... Pode falar, doutor. E é mais grave você
na minha opinião, e o que a gente percebe, né? É você manusear o celular do que você falar. Antigamente não tinha WhatsApp. Então o pessoal, teoricamente, estava prestando atenção no trânsito, né? No visual. Hoje a pessoa não baixa o rosto para usar o WhatsApp. Nesse sentido, piorou. E são questões de segundos, né? 2, 3, 4 para acontecer um acidente. Então você vê hoje, alta velocidade, celular e bebida alcoólica são vetores assim que são responsáveis praticamente por quase todo acidente de trânsito. E na abordagem das blitz, capitão, é tolerância zero em relação à bebida alcoólica, né? Isso, tolerância zero. Sempre vai ter o chorinho, não, mas foi só um ladinho. Eu, particularmente, eu não bebo, então é mais tolerância zero. Pra você é mais suave, né? Você não tem nem o que falar. A empatia ele fala, pô, essa cervejinha de lá. O pessoal não tem consciência dos riscos que é. Né? Você vê, recentemente nós tivemos um acidente, tudo bem, um acidente com um policial lá, foi uma imprudência do motorista de caminhão, né? Mas praticamente todos os dias nós temos. Ontem eu validei diversos BOs, né, boletins de ocorrência, que a gente analisa todos os dias, né, as coisas que estão acontecendo na cidade para a gente focar. Praticamente 70% foi acidente de trânsito, Nossa. com vítima. Tá Né? Muitas das vezes as vítimas ela tem um ralado, ela tem um braço quebrado, mas 17 óbitos por 100 mil é um número muito alto. Absurdo. E isso, sabe onde vai refletir? Lá no hospital, na unidade hospitalar, que a ortopedia vai recebendo gente. Gente, primeiro pronto atendimento ali, né? E depois vai recebendo, tudo situações que poderiam ser evitadas, né? Um investimento despendido aí para uma outra circunstância, né, mais benéfica para a população, mas a gente acaba tendo esse direcionamento. Mas Pelo SAD de linfocília, 240 milhões ano passado, né? Que são 20 milhões por mês. quanto mais investido, né? Imagina esses 20 milhões investidos na saúde, na educação, né? Construção de creche, construção de escola, construção de base de polícia, PAC, assim, é muito dinheiro assim jogado fora. Sim, perfeito. Que a gente acaba desperdiçando, vamos dizer assim, né? Só para deixar, o capitão falou bem, a pessoa hoje ela baixa. Como ele falou, a gente não tinha WhatsApp, então era o celular no ouvido, dirigir utilizando o celular sem problema. Hoje a gente tem dirigir manuseando e dirigir segurando. São duas situações que são bem graves no trânsito. Complicadas, né? E assim, não tem como também verificar tudo, todos ao mesmo tempo, é por isso que a gente também conta com... Até porque, vamos lá, né, gente? Ninguém quer viver uma espécie de reality show, o Big Brother da vida, sendo monitorado o tempo todo, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Por isso as ações educativas e às vezes uma frase que você ouve que você fala, puxa vida, não fazia ideia que eu tinha esse tamanho de interferência nas circunstâncias. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, para a gente entrar antes das considerações finais, não estamos enxugando gelo, né? Tanto da parte da CEMOP como da parte da polícia. Primeiro a CEMOP para dizer, não, tá tendo resultado. Não, tá tendo resultado, tá? Os índices mostram, a gente teve uma redução, tá? Então, Sorocaba era o primeiro lugar, agora somos o terceiro, então tá tendo resultado. É o resultado que a gente espera? Ainda não. Nesse sentido, a gente quer ser o lanterna. A gente quer estar fora desse ranking. Perfeito. Tá? Mas o resultado está acontecendo. Ponto de vista da polícia, capitão? Também, a caminhada é longa, mas nós não vamos desistir, continuar com essas instruções, com essas fiscalizações de trânsito, essas fiscalizações, essas instruções das escolas, que é de suma importância, né, para a gente empenhar cada vez menos recurso, né, para você focar mais na nossa área de educação, né, que é policiamento preventivo ostensivo, né, como a Jennifer falou, são 3 viaturas, né, e dependendo do acidente, você vê, viatura do CEMOB, viatura da polícia, viatura do resgate, SAMU, você empenha muita gente, às vezes por uma imprudência avessa. Sim, perfeito. Bom, chegamos à hora então das considerações finais, né? Agora é aquele momento que vocês agradecem, de repente aborda algo que ainda faltou, que a gente abordou bastante, né? Mas se faltou alguma coisinha, vou começar então com o capitão, vou deixar para finalizar com a CEMOP, que eu imagino que seja algo mais colorido aí. A gente abordou bastante tema pesado, gente. E é importante também a gente falar sobre isso, para que a conscientização ela entre na cabecinha de toda a população de uma maneira mais incisiva, assim, para que tenha resultado. Capitão, considerações finais. Eu queria agradecer por ser bem sucinto, né? Agradecer o empenho de todos, né? É importantíssimo essas ações, né? O pessoal às vezes não tem muita percepção, noção do que acontece, né? Só vai ter quando tiver um parente perdido, falecido, né, num acidente de trânsito. O nosso trabalho é diuturno, nós vamos continuar. Como a Jennifer passou, vocês passaram, né? Não é que é só o maio que dá um foco maior, é todo tempo.
todo dia, toda hora, o ano inteiro. Né? A gente vai analisando, opa, vamos se concentrar um pouco nesse ponto, porque esse ponto está aqui um pouco mais, está até incomodando um pouco mais a gente, né? E se beber não dirige, é importante, né? O celular é uma ferramenta muito útil, mas o pessoal tem que ter essa percepção que é questão de segundos, né? Velocidade às vezes 30 a 40 por hora, energia cinética que fala, né? Que é o suficiente para você ou se lesionar definitivo, né? Ou perder alguém. Puxa vida. Alex? Exato. Bom, agradecer a oportunidade mais uma vez, agradecer a todos os órgãos envolvidos, né? Foi um mês extremamente produtivo, a gente trabalhou junto aí incessantemente, como o capitão também falou, não vai acabar agora dia 31, vai o ano todo, o ano que vem e assim continuamente. Então agradecer a todo mundo, tá? É muito importante essa união dos órgãos e é muito importante a população também se conscientizar, tá? Para vocês entenderem que se nós não mudarmos a nossa atitude, infelizmente o trânsito não vai mudar. Então a gente precisa fazer diferente para ter algo diferente. E é isso que a gente tenta levar para as crianças. Ó, façam diferente, façam os seus pais fazer de forma diferente para que a gente não tenha esses índices que a gente tem hoje. Excelente, gente. Gostaria de agradecer imensamente a todos vocês, Capitã Jennifer também, a participação, né, nesse programa tão especial, para a gente entender que da base ali com as crianças a gente vai conseguindo transformar, né? Quem já foi agora a gente faz alguma... Infelizmente tem que trazer alguma punição para conscientizar, mas quem ainda tá purinho ali, tá com o HDzinho, né, apto para receber as novas informações e fazendo esse efeito multiplicativo, inclusive para as próximas gerações, já que, né, as coisas vão mudando, vão evoluindo, a tecnologia vem para ajudar, mas em algumas circunstâncias ela acaba atrapalhando por meio da nossa falta de consciência. Gente, parabéns pelo trabalho, obrigado, né, pela participação mais uma vez, e você também, muitíssimo obrigado, nos acompanhou até aqui nesse importantíssimo tema, que é a conscientização e educação no trânsito, né, de uma maneira geral, para evitar os sinistros, né, no trânsito, por meio da campanha Maio Amarelo. E eu te espero no próximo podcast. Mas antes, se inscreve no canal, fica com a gente aqui, deixa o seu like, ajuda a expandir cada vez mais essas informações. Muito obrigado pela sua companhia, te espero no próximo podcast Sorocaba em Pauta Podcast. Tchau, tchau e até mais.